a vida de uns aos outros. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós queremos colocar esse momento da palavra diante do Senhor. Fala conosco, Pai. Ministra ao nosso coração a importância da vida em comunidade, a importância de vivermos, Senhor, como uma equipe de filhos que andam em unidade, plena comunhão na Tua presença. Sabemos que com isso nós ganhamos muito e não perdemos, e sim somos fortalecidos e edificados na nossa fé em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Diga amém, aleluia. Irmãos, quando Deus soprou nas narinas do homem, você sabe, Ele trouxe ali o fôlego de vida e tornou o homem sendo alma vivente. Diga assim: eu sou alma vivente. E por isso, com isso, o Senhor trouxe para nós, seres humanos, a possibilidade de vivermos eternamente. Então você precisa sempre ter essa consciência no seu dia a dia, que você, nessa terra aqui, terá um fim, mas diante de Deus, a sua vida, ela é eterna. Por isso que nós falamos semana passada, que você precisa cuidar, com muito cuidado, da sua alma, amém? Valorizar a sua alma. Sabe, o diabo, ele quer que a gente valorize o aqui e agora, as coisas materiais, aquilo que é passageiro, para nos ludibriar. Mas diante de Deus, o que tem valor é aquilo que é eterno. Eu gosto de uma frase de C.S. Lewis que ele diz, né? Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E é verdade. Por isso nós devemos sempre tomar cuidado, irmãos, para que nós não fiquemos tão focados nas coisas aqui da terra, ao ponto de esquecermos da eternidade. Agora, quando Deus cria o homem ali no jardim do Éden, nós sabemos que Deus cria primeiramente Adão, e Deus vinha ao jardim na viração do dia, todos os dias, para ter um momento de comunhão com Adão. Não sabemos, a Bíblia não relata quanto tempo que Adão ficou sozinho, mas é bem provável que ele ficou um tempo considerável, ao ponto então de ele perceber que é ruim ficar sozinho. Diga assim: não é bom que o homem esteja só. E então Adão, ele teve que perceber e desejar viver como Deus vive. Você sabe que o nosso Deus é um Deus triuno, amém? Então é o Pai, o Filho e o Espírito. Portanto, o homem percebeu que a alma tem necessidade de viver de forma coletiva. Ou seja, todos nós precisamos da vida que nós chamamos de uns aos outros. Olha para o seu irmão, fala para ele: eu preciso de você, meu irmão. Olha para outro irmão, fala para ele: eu preciso de você. Sabe, você não foi criado para viver sozinho. Deus não planejou que você viva sozinho no seu dia a dia, não. Quando vivemos sozinhos, nós sofremos muito. Por isso, Deus espera que nós vivamos em uma equipe. Então, há uma restituição, que é a restituição da vida em equipe. Gênesis 2, verso 18 ao 23, diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara
ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Cadê as varoas do Senhor? Porquanto do varão, cadê os varões aí? Aleluia. Porquanto do varão ela foi tomada. Então aqui nós vemos que o Senhor já havia preparado para Adão o berço da alma que nós compartilhamos semana passada. Então Deus deu a Adão um referencial que é o próprio Deus. Deus falou para o homem dominar, Deus abençoou o homem, colocou um propósito, deu vida como alimento e fixou o homem no jardim do Éden, que significa o jardim de prazer, jardim de delícias. Então o que faltava agora para o homem era essa transição de uma vida independente, onde ele era sozinho, para agora uma vida onde ele viveria de maneira coletiva, assim como o próprio Deus vive. Então o Senhor queria dar para Adão uma equipe, diga equipe. Então era vital para Adão que ele desejasse essa vida divina. Então ele percebesse, olhasse para a vaca e olhasse: não tem nada a ver comigo, não é? Olhasse então para a leoa e falasse: realmente essa aí também não tem nada a ver comigo. É outra, é diferente. E aí eu imagino a alegria de Adão quando ele viu Eva. Até que enfim, Senhor, obrigado. Aleluia. Aleluia. Pois é, irmão, sabia. Mas a verdade, irmãos, é que Deus esperava que Adão buscasse, desejasse não viver mais sozinho, e sim viver de maneira coletiva. Amém? Então o homem caçou, ele procurou alguém ali que ele pudesse se relacionar, conversar, interagir, estar em unidade. Mas olhando ali os animais, ele percebeu que não havia como ter conexão. E aí então o Senhor dá a ele Eva. E é interessante, irmãos, que o homem, percebendo a sua solidão e que não deveria viver mais assim, ao ter Eva ao seu lado, isso trouxe para ele prazer e alegria. Mas você sabe que logo começaram os problemas, sim ou não? Começaram os problemas. Portanto, primeiramente, quando nós falamos aqui sobre ter uma equipe, o que é ter uma equipe, pastor? Ter uma equipe é as pessoas que você convive. Então, quem são as pessoas que você convive no seu dia a dia? Pessoas que estão ao seu lado. Essas pessoas precisam ter a mesma essência que você, amém? Irmãos que estão dormindo aí já dá uma despertada aí já nele. Aleluia. Olha para cá. Então, o que é isso? Pessoas que vivem no mesmo propósito que o seu. Pessoas que vivem no mesmo princípio, amém? Que têm os mesmos valores que o seu, o mesmo modus operandi de vida. Então, o que se entende aqui? Que no Éden não se vive sozinho, mas também não há como ter comunhão com pessoas de natureza diferente. Por isso olha para cá, você é crente, amém? Conta para o seu irmão, fala para ele, você é crente. E aí, qual a consequência disso? Olha para cá. Com quem que você vai ter comunhão? Com crente. Amém? Porque, querido, se você for começar a compartilhar os seus segredos, as suas lutas, o seu problema com o ímpio, ele vai te dar conselhos ímpios. É ou não é verdade? Por isso que o salmista diz o quê? Que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Mas eu devo estar junto com quem? Com o povo de Deus. Eu preciso estar com pessoas que professam a mesma fé que a minha. Só assim que realmente eu vou poder estar em plena comunhão. Então, essa é a vida eterna que o Senhor tem para nós, uma vida de plena comunhão uns com os outros, aonde nós possuímos os mesmos propósitos, amém? Aonde nós possuímos os mesmos alvos. Então, para o ímpio é loucura viver como você vive,
ou pelo menos deveria ser, amém? Então esse é o ano da restituição, e nós precisamos ter restituído no nosso meio a importância dessa vida em comunidade, dessa vida uns aos outros, dessa vida onde nós compartilhamos em plena comunhão. Por isso nós precisamos restituir a importância da casa do Pai. Diga, precisa ser restituída a importância da casa do Pai. Então, ainda que Deus tenha nos criado de forma individual, Ele nos fez, Ele nos criou de uma maneira para viver coletivamente. Então Deus não fez você para viver sozinho. Deus criou você para viver em comunidade. Então, quando Deus cria Adão e Eva, Ele faz isso com um propósito, para que eles vivessem juntos, como uma equipe. Agora, é interessante que quando o diabo entra em cena ali no jardim do Éden, isso inviabilizou de nós vivermos da maneira que Deus vive, ou seja, em plena unidade, em plena comunhão. Portanto, isso precisa ser restaurado, restituído. E saiba, o trabalho do diabo sempre vai ser esse. Qual, pastor? Trazer desconexão entre os irmãos, entre a família da fé, trazer divisão, ou até mesmo trazer indiferença uns com os outros. Por isso que nós precisamos trabalhar, irmãos, constantemente para vivermos em comunhão e unidade. Posso ouvir um amém? Por isso que nós somos uma igreja em células. Talvez você fale, pastor, por que participar de célula? Podia ser só culto? Pois é, o culto é muito bom, amém? Mas na célula a gente aprende a ser família. Porque no culto você pode chegar aqui, ouvir a palavra e falar, glória a Deus, vou ter uma semana abençoada e vou para minha casa. Mas na célula, você vai ter um relacionamento mais íntimo com os irmãos. Você vai poder compartilhar, você vai poder falar ali aquilo que você está passando, aquilo que você está sentindo. Nós vamos orar uns pelos outros, amém? Então a reunião da célula tem esse propósito de nós estarmos ainda mais conectados com uma família espiritual. Os irmãos lembram na pandemia, né, que nós ficamos proibidos de nos reunir. Quem lembra disso? Então, se você já estava na igreja naquele tempo, você sabe. Então, a gente tinha que fazer aqui o culto online. Ficava aqui um celular na frente do pastor. E eu tinha que pregar pela fé, porque não tinha ninguém na frente, só o celular, né? Só a câmera. Então, foi um tempo de luta. Mas foi necessário. Por outro lado, é óbvio que aquele tempo foi uma ação do diabo para principalmente fazer com que a igreja deixasse de estar em comunidade. Isso é tão verdade que há crentes que até hoje não voltaram da pandemia. Depois da pandemia mudou, ele não preciso, assim como eu via o culto online, eu vou continuar vendo. Mas acredite, querido, o que nós vivemos aqui em comunidade, reunidos, não se compara a ver assistir um culto, amém? Por isso o diabo ele sempre vai trabalhar para que haja um afastamento dos irmãos. Por isso precisamos mais do que nunca ser restituídos no entendimento que precisamos viver uma vida plural, do uns aos outros. E nós vamos aqui como exemplo a vida do filho pródigo. Lá em Lucas 15, verso 11 ao 24, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diga, caindo em si, disse ele,
Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então, precisamos primeiramente aqui lembrar que a casa do Pai é um símbolo da igreja hoje, amém, irmãos? Essa parábola conta, nós lemos aqui, que o filho mais novo, ele pediu a herança. Pedir a herança para o pai é o seguinte, é como se ele falasse: Pai, você pode morrer, o que eu quero é a grana, eu quero é o dinheiro. Mas mesmo assim o pai deu a herança, e aquele filho então é para uma terra distante, gasta aquilo que ele pegou de herança, e chega a um ponto de sem dinheiro nenhum, cuidando de porcos, o que já era uma humilhação para ele. Nós vemos que ele começa a ter vontade de comer a comida dos porcos, e naquele momento então ele cai em si. Então aqui podemos compreender algumas coisas importantes. Primeiro, por que ele saiu da casa do pai? Porque ele pensou que era melhor viver fora da casa do pai. Há crentes que nos dias de hoje acham também que é melhor viver fora da igreja. Talvez por alguma situação, alguma decepção, algum problema, alguma dificuldade de relacionamento, ele fala: Jesus sim, igreja não. Eu não quero mais me envolver com a igreja, eu não quero mais estar servindo ali na igreja, não. Eu vou servir a Deus do meu jeito, do meu modo, e vou buscar a Deus na minha casa. Há muitos filhos de Deus que deveriam estar entre nós aqui nessa noite, mas não estão. Por quê? Porque acham que é possível viver a vida cristã sozinho. Mas fazer isso é fazer como também Adão e Eva fizeram. Porque a serpente falou: olha, Deus falou que vocês vão morrer, mas é mentira, é certo que não vai morrer. Pelo contrário, ao comer esse fruto vocês vão receber mais entendimento, vão enxergar como Deus enxerga. Ou seja, eles foram tentados por isso também. Então nos dias de hoje o diabo continua tentando filhos de Deus a saírem da casa do Pai, a saírem do lugar que Deus plantou eles. Então precisamos, irmãos, viver de maneira coletiva, porque a nossa alma necessita disso. Posso ouvir o amém? E aí então na casa do Pai nós vemos que esse filho, depois de chegar ali a constatação que errou, e ele volta à casa do pai, nós vemos então que ele toma um passo para a restituição na sua vida, para viver a vida que ele vivia anteriormente. Então, sabe, irmãos, coisa mais importante para você viver uma vida na presença do Senhor, eu sei que muitos dizem que isso não é importante, mas é sim importante, é você viver a vida em comunidade, em comunhão com os irmãos. Diga assim: a igreja me traz proteção. Então saiba, se o seu líder te insiste, ou o irmão da igreja te chamando a mensagem: e aí, vamos para o culto, e aí, por que você não apareceu domingo, e aí, hoje tem célula, bora lá. Acredite, esse irmão, ele é uma bênção na sua vida, ele está preocupado com você, ele está se importando com você, amém? Então a igreja é a casa do Pai, e não há lugar melhor no mundo do que a igreja. Posso ouvir, amém, por isso? Não há, irmão. Sabe, no mundo, o que acontecerá é perdermos a herança que Deus já nos deu, quando Ele nos criou. Mas na igreja, a herança que você recebeu, ela é preservada. Ela é preservada.
Esse rapaz, ele perdeu tudo, ele perdeu o referencial do pai, o domínio, a bênção do pai, o propósito, a dieta da vida, o prazer e todos os seus bens, e começou a viver como um escravo. Há filhos de Deus que não estão mais na igreja, estão no mundo, vivendo como escravos, escravos do pecado, escravos daquilo que o diabo está trabalhando na mente deles, vícios, uma vida independente. Por isso, quase sempre o diabo, ele consegue enganar os filhos de Deus, dizendo que a igreja, a casa do Pai, não é o melhor lugar para se estar. Diga para o seu irmão, fala para ele, você escolheu nessa noite o melhor lugar para se estar. Amém, querido? Sabe, isso traz segurança para a sua alma. Eu sei que as tentações hoje são várias. São várias. Até jogo de futebol, que antes era 4 horas, agora é 7 horas da noite, 6 horas da tarde. É o demônio. É tudo para competir com o reino, com aquilo que nós estamos aqui buscando, que é o Senhor. Então nós já vivemos numa cidade que tem praia, aí tem shopping, aí tem lugar para você ir, aí você tem na sua casa o conforto da Netflix, você tem lá o futebol agora na hora do culto. Oh Jesus! Então há diversas coisas que vêm para fazer o quê? Distanciar você da casa do Pai. E nós precisamos vigiar com isso, amém, irmãos? Então o problema principal é que fora da igreja, o que acontece? O Filho de Deus jamais vai conseguir viver de maneira plural. Ou seja, hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo como igreja que se parece com aquilo que nós vamos viver na eternidade. Então deixa eu te contar, na eternidade, o que nós vamos fazer? Você sabe? Nós vamos estar em comunhão uns com os outros. Amém? Nós estaremos em comunhão. E aí, a questão que fica é, eu estou gostando da comunhão aqui? Porque senão para mim vai ser um tédio lá. Quantos aqui gostam da comunhão da igreja? Você tem prazer de estar com os irmãos? Ou hoje você veio para o culto forçado? Não, né? Você veio com alegria, né? Aleluia. Por quê? Porque senão você vai ter problema na glória, porque lá é comunhão. É comunhão, é estar junto. Então, louvando junto, adorando ao Senhor juntos. Então precisamos resolver isso hoje, porque senão isso será um grande estrago na sua eternidade. Porém, o filho pródigo, Adão e Eva, só perceberam a enrascada que se meteram quando já era tarde demais. Então essa mentira continua vindo ainda hoje. Qual mentira? Que a casa do Pai não é relevante, que a casa do Pai não é importante, não precisa disso. Então nesses dias eu preciso entender a importância de fazer parte da igreja, de estar junto com os irmãos. Esse é o jardim de Deus, amém, querido? O jardim de Deus é a igreja. O nosso Éden hoje é a igreja. É estarmos aqui vivendo essa vida de uns aos outros. Então eu preciso aprender essa vida uns aos outros, aprender como é que se vive. Então diga assim, eu preciso aprender a vida uns aos outros. Eu preciso aprender isso, a viver essa vida. Então o estilo de vida que Deus vive é um estilo de vida coletivo, é um estilo de vida plural, é como o corpo. E quando falamos sobre isso, eu lembrei de uma historinha, talvez já conheça, que é a fábula do porco-espinho. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. E aí então, os porcos-espinhos, percebendo a situação, eles resolveram se juntar em grupos. Assim então, eles se agasalhavam, e assim então, eles se aqueciam mutuamente. Mas havia um problema, os espinhos machucavam uns aos outros. E aí por causa disso, eles acharam melhor se distanciarem novamente. Mas conforme se distanciaram, então voltaram ao quê? A morrer de frio, a passar frio. E aí então, eles precisavam fazer uma escolha. Ou nós vamos nos afastar e morrer,
ou nós vamos ficar juntos, porém ferindo uns aos outros. Pelo menos assim nós viveremos. Então, obviamente, isso nos mostra um princípio, amém, irmãos? Que o melhor relacionamento não é aquele que eu não sinto absolutamente nada de problema, ou nunca me machuca. Não, o melhor relacionamento é aquele que de alguma maneira está nos protegendo. Amém? É aquele que está nos fazendo manter vivos. Por isso, irmãos, talvez a coisa mais difícil depois de converter é viver como igreja, viver como corpo. Porque, irmãos, há momentos difíceis, há conflitos, sim ou não? Há conflitos. Então, há necessidade de termos comprometimento uns com os outros. É ou não é verdade? E quando não tem, traz problema. Como aquele irmão que ele tem a responsabilidade de levar o lanche na célula. Aí ele chega na célula e esqueceu o lanche. E só ele ia levar o lanche. Como é que os irmãos olham para ele? Com um olhar fulminante. Oh, meu irmão, você é uma bênção mesmo, viu? Você é uma bênção de Deus. A comunhão vai ser em água, em jejum ainda. Então acontece esse tipo de coisa? Acontece. Mas é importante estarmos juntos, amém? Servir uns aos outros, às vezes é difícil. O irmão quer uma ajuda, quer alguma coisa, e naquele momento você não está tão afim assim. Mas nós somos um corpo, amém, irmãos? E temos que estar sempre prontos para servir uns aos outros. Sabe, na igreja nós temos a oportunidade de expor as nossas lutas, os nossos problemas, nossas tentações, para que possamos receber oração. Então, a vida de conexão não é uma coisa simples, é algo que precisa ser aprendido. Diga, eu preciso aprender. Então, eu preciso aprender a viver em comunidade. Eu preciso aprender a viver com igreja. Então, as pessoas que mais te irritam, aqui na igreja não tem ninguém que te irrita não, né, irmão? Aleluia. Mas ainda que haja alguém que te irrite aqui, deixa eu te contar algo. Você vai conviver com ela na eternidade. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E lá você não vai arrumar problema com ela, né? Então o que você tem que fazer? Aprender a lidar com ela quando? Hoje. A revelação está chegando para os irmãos. Então é hoje que você tem que aprender a lidar com os irmãos. Isso nos fala de quê? De maturidade espiritual, de crescermos em Deus. Então, aprendemos no mundo a viver independentes. Aprendemos no mundo a sermos indiferentes com os outros. Aprendemos no mundo a sermos individualistas. Mas no reino de Deus é diferente. Então, no reino de Deus, irmãos, não tem a minha opinião. Ah, na minha opinião, o melhor. Não, vamos pensar aqui juntos, de maneira plural, em unidade, amém? Ah, o meu gosto é esse. Pois é, mas qual que é o gosto de Deus, a vontade de Deus para nós? É isso que nós queremos viver, amém? Então, nós não podemos viver como filhos de Deus, em relacionamentos, como igreja, como o mundo vive. Eu não posso ser indiferente ao meu irmão. Se aquilo é importante para ele, para mim também é o quê? Importante. Faz sentido? Então eu não posso ser independente. Eu não posso ser individualista, não. Então quem está lendo o livro do jejum nesses dias está compreendendo isso. Portanto, Deus vive em comunidade. Deus vive em comunidade. E não dá, irmãos, para ser crente separado do corpo. Não dá. Não dá. Você é membro do corpo de Cristo. Quantos são membros do corpo de Cristo? E o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. Somos nós. Por isso, deixa eu te contar, seria muito mais fácil só ter culto. Irmão, só vem para o culto e glória a Deus. Seria mais fácil? Seria. Talvez não teria, às vezes, problemas de relacionamento. Não é mesmo?
Mas o que nos faz ser igreja é passar do nível de indiferença para o nível de sermos importantes uns para com os outros. Isso é ser igreja. Então nós fomos inseridos na família de Deus e precisamos aprender a vida de corpo. Amém? A viver uns com os outros. Eu preciso aprender isso. Deus, me ensina, me ajuda. Eu estou com dificuldade de lidar com esse irmão. Me dá graça, Senhor. Me dá a revelação. Como lidou com ele? Como é que eu falo com ele? Como é que eu lido com ele? Me ajuda. Amém? Tem algo de errado fazer isso? Não, porque ele é pai dos dois. Então ele conhece os dois filhos. Ele vai falar para você, faça assim, né? Conversa assim, se aproxima assim. É claro que você não vai ser amigo íntimo de todos os irmãos, amém, querido? Não vai, né? Não vai. Mas é natural que na igreja você tenha unidade com todos de propósito. Que você esteja em unidade com todos. Não tenha problema com ninguém. Amém? Então, como o apóstolo Paulo diz, no que depender, vive em paz com todos os homens. Vive em paz. Agora, precisamos que a nossa mente se renove para que vivamos isso. Romanos 12, verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha para cá, irmãos, na igreja nós não podemos relacionar com os irmãos, uns com os outros, como no mundo você se relacionaria. Não. Porque no mundo como é que é? Se não gostou, não leva desaforo para casa, já dá uma lapada lá, já responde, já tem aquela atitude, e cada um segue sua vida e acabou. Mas no reino não é assim, amém, irmãos? Porque nós não estaremos juntos apenas hoje, estaremos juntos na eternidade, amém? Por isso que nós temos que ter um coração perdoador. Deus não apenas nos deu a vida eterna, mas Ele nos deu a vida que Ele vive, e essa é a melhor vida que pode existir. O mundo é cada um por si, cada um pensando em si, cada um pensando na sua casa, no seu carro, na sua família, sem enxergar o todo. Isso é o mundo, não é o reino de Deus, ok? Então, no reino de Deus, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, renovar a nossa mentalidade. É importante caminharmos juntos, é importante sermos família espiritual, é importante estarmos conectados uns com os outros, porque a solidão é uma péssima companheira. Fala para o seu irmão isso, fala para ele: a solidão é uma péssima companheira. Pessoas, queridos, solitárias são pessoas tristes, são pessoas ansiosas, são pessoas deprimidas. Por quê? Porque Deus criou o homem com uma estrutura para viver de maneira coletiva e não individualista. Você nasceu para viver como um corpo, no corpo de Cristo. E quando você entende essa verdade, é necessário aprender a viver de maneira plural, para então nós estarmos preparados naquele grande dia, amém, querido? Porque o Senhor vem buscar uma noiva pronta, uma noiva bela, apresentável, sem mancha, amém, irmãos? Então entre nós não pode ter mancha, não pode ter rugas. Nós precisamos estar belos para o Senhor, em plena unidade. Onde eu posso então aprender a vida de corpo? Então, quando nós lemos essa parábola do filho pródigo, nós vemos que aquele rapaz, ele foi para longe da sua família. Ao perder tudo, ele cai em si, e aí ele volta e entende que a casa do pai é o melhor lugar que se pode estar. Aqui é o melhor lugar que você pode estar, glória a Deus. Então aquele jovem, ele não nasceu para viver só, mas sim viver em família. Ao voltar para o pai rejeitou ele? Não, o pai estava lá já esperando ele, abraçou aquele filho fedido que estava. Mas por quê? Porque o pai ama o filho. Deus te ama, amém? Então, ao sair da casa do pai, estou voltando. Não importa, aqui nós não estamos aqui para condenar você, para trazer peso sobre você. Nós não somos como o irmão do filho pródigo, amém, querido? Que vai achar ruim a festa. Não, nós nos alegramos.
nos alegramos. Agora, quando esse filho volta para a casa do pai, algumas coisas acontecem. Primeiro, ele tinha que tomar um banho, tirar aquele mau cheiro. Então, o pai ordenou que os outros fizessem. Não era para ele fazer isso sozinho, mas os outros tinham que, de alguma maneira, limpá-lo. Então, isso fala o quê? De renovação. De Deus nos mudar primeiramente em nós, aqui dentro. Por isso, irmãos, quando você chegou do mundo, você foi recebido na casa do Pai, fedendo. Só que o Senhor começou a trabalhar dentro de você, amém? Deus começou a trabalhar na sua vida, a mudar a sua vida. Porque se você não é transformado, você não consegue viver em comunidade. Você não consegue viver em unidade com os irmãos. Você vai viver como se estivesse no mundo. E não é assim, entre nós é diferente, amém, irmãos? Há um estilo de vida divino, há um estilo de vida que é plural, que é coletivo. Após o banho, a roupa foi colocada. Isso aponta para o nosso exterior, um novo estilo de vida de corpo. Ou seja, agora eu vivo em santidade, agora eu vivo testemunhando de Cristo. O que mais? Aquele jovem também recebeu autoridade simbolizada pelo anel. Então, uma é autoridade individual, um é você orando na sua casa, buscando ao Senhor. Outra coisa é nós orando aqui uns pelos outros. É você orando com os irmãos na célula. É outro nível de autoridade, amém, irmãos? Então, é uma autoridade infinitamente maior. Depois do anel, recebeu a sandália, que aponta para a proteção. Eu estou encerrando, irmãos, a palavra. Sabe, estar na igreja é proteção para você. Quando o diabo começa a trabalhar na mente de um filho de Deus, para desviá-lo do caminho do Senhor, a primeira coisa que ele faz é tirar da igreja. É aquele pensamento: hoje eu não preciso ir, não vai mudar nada, Deus me ama, e Deus te ama mesmo. Eu sou abençoado, é abençoado mesmo. Mas acredite, estar na casa te protege. Nós precisamos dos outros, amém, irmãos? Precisamos. Eu sei que vivemos dias que muitos falam aí: não, você pode ser crente na sua casa sozinho, você não precisa ter pastor, líder, não, é você sozinho, é você e Deus. Deus ouve a sua oração. E Deus ouve, sim ou não? Ouve. Você pode ser salvo sozinho? Pode. Mas qual é o problema? O problema é que você nunca vai amadurecer na vida em comunidade, que é isso que nós viveremos na eternidade. Na eternidade não tem como você ficar isolado dos outros, não. Não, incompatibilidade com esses irmãos aqui do céu. Não, quem tem compatibilidade é o povo que vai estar no inferno. Não, nós temos algo em comum. E onde você vai aprender isso? Participando, estando com os irmãos, amém, igreja? Estando uns com os outros. Aí você aprende que a igreja, ela te guarda, ela te protege, e deve nos proteger, realmente. Você sabe, querido, porque o diabo, ele vai tentar você em algum momento, sim ou não? Vai trazer tentações na sua mente, tentações pecaminosas, e às vezes o que vai proteger você é pensar: peraí, eu não estou sozinho nessa vida, eu tenho meus irmãos, eu tenho irmãos que eu presto contas, amém? Do meu compromisso com Deus, do meu relacionamento com Deus. Não, eu não falo nada para ninguém, sou eu e Deus. Isso é carne pura. Eu vivo sozinho, não preciso de ninguém, é carne. Homens e mulheres espirituais percebem que precisam uns dos outros, eles são humildes, eles reconhecem: eu não tenho força, eu preciso dos irmãos, eu preciso que orem por mim, eu preciso que compartilhem a palavra comigo. Esses são homens e mulheres espirituais, que eles são dependentes de Deus e uns dos outros, amém, irmãos? Porque isso protege. Imaginar um líder de célula, como é que ele é protegido? Ele pensa: peraí, tem irmãos que eu estou cuidando deles, eu não posso pecar, eu não posso viver uma vida no pecado, eu estou cuidando deles, eu tenho responsabilidade, Deus espera uma resposta de mim, amém? Eu como pastor, uma coisa que me protege é o quê?
é o ser pastor. Porque as pessoas estão olhando para mim. Eu sou um referencial de alguma maneira, eu sou um modelo para o rebanho. Isso me protege. Isso me protege. Você estar ali numa célula, fazer parte de um ministério, o que te protege? Lembrar, peraí, não vou cometer isso não vou viver dessa maneira não. Por quê? Porque ali eu tenho irmãos. Eu quero estar em unidade com eles. Eu não quero estar fedendo não, eu quero estar cheiroso. Amém, irmãos? Então, eu preciso entender que estar na igreja me protege. Sabia que quando qualquer parte de nosso corpo é ferida, todo ele se volta para curar aquele membro, porque tem proteção do corpo. É ou não é verdade? Então, você vai lá no hospital, e aí você está com febre, e aí você precisa tomar uma injeção. Uma outra parte do seu corpo, que não está doendo, para ele está tudo bem, vai levar pior. Para que todo o corpo seja curado, não é assim? Aí você vê a importância dos membros estarem conectados. Nós somos membros do corpo de Cristo e por isso precisamos estar em plena unidade. Aquele jovem banhado, vestido com anel e sandália, estava preparado para viver dentro da casa. Ele compreendeu que a vida solitária só lhe trouxe problemas. Você precisa entender isso. Ficar sozinho não te ajuda. Fala isso para o seu irmão, fala para ele. Ficar sozinho não te ajuda em nada, meu irmão. Precisamos viver no corpo. Então o fato, querido, de vir ao culto ou à célula, presta atenção nisso, o fato de estar aqui no culto, o fato de ir à célula, não significa que nós estamos vivendo a vida do corpo. Entretanto, se você se tornar um com os irmãos, você então receberá tudo aquilo que aquele jovem recebeu. Porque é possível você estar na célula, estar na igreja, mas não estar em unidade, não ser um com os irmãos, como se fosse uma vida diferente, fora da célula, fora da igreja. Não, nós somos um só, amém, irmãos? E como que a parábola termina? Termina com uma festa, porque a parte que estava afastada voltou. Isso é motivo de alegria, amém, irmãos? Por isso que nós ficamos chateados quando tem irmãos que param de participar dos cultos, da célula. Nós ficamos tristes. Por quê? Porque nós sabemos que o Pai se alegra com a casa cheia. A festa acontece quando a casa está cheia, não tem ninguém faltando. Então, irmãos, a vida de corpo não é trabalho, tristeza. Viver na igreja não é um fardo, não. É festa, é alegria. Para nós, todo domingo, irmão, tem que ser uma noite de festa. Estar aqui alegres buscando ao Senhor. E é interessante que nessa festa foi morto e servido o novilho cevado. O novilho cevado aponta para quem? Para Cristo. Amém, querido? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor precisou morrer na cruz do Calvário para que pudesse receber do Pai a noiva, a igreja que somos nós. Amém? Por isso, irmãos, periodicamente nós queremos fazer